Fala pessoal, aqui é o professor Cleiton Peixan novamente, com o nosso terceiro bloco aqui, depois do nosso cafezinho, né? Aquela pausa para que dê uma refrescada. E nós estávamos falando no bloco anterior sobre garantia da ordem pública, né? Então agora nós vamos falar da garantia da ordem econômica e dando seguimento aí ao nossa aula aqui, né? Vamos lá no material. Olha só, eu vou pular algumas jurisprudências, tá pessoal? Porque o nosso tempo é curto aqui e eu não consigo passar todo esse material para vocês. Lembrando que esse material está disponibilizado para acompanhamento, né? Então vocês não terão qualquer prejuízo, tá? Falando de ordem econômica, né? Garantia da ordem econômica, trata-se de uma espécie de gênero anterior, do gênero anterior, né? Que é a garantia da ordem pública. Nesse caso, visa-se com a decretação da prisão preventiva a impedir posse o agente causador de seríssimo abalo à situação econômico-financeira de uma instituição financeira ou mesmo de órgão do Estado permanecer em liberdade, demonstrando à sociedade a impunidade reinante nessa área. Equipara-se o criminoso do colarinho branco aos demais delinquentes comuns, na medida que o desfalque em uma instituição financeira pode gerar maior repercussão na vida das pessoas do que um simples roubo contra um indivíduo qualquer. Vou pular a jurisprudência aqui, fica disponibilizada no material. Outras causas que permitem aferir a garantia da ordem econômica podem ser extraídas do artigo 36 da Lei 12.259, que fala assim: constitui infração da ordem econômica, independente de culpa, os atos sob de qualquer forma manifestados que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa. Dominar o mercado relevante de bens ou serviços, monopólio, né? Aumentar arbitrariamente os lucros ou exercer de forma abusiva a posição dominante. Então percebam que aqui, entre outras possibilidades, não só aquela de real desfalque, né, aos cofres públicos ou financeiros, bancários aí, nós temos essas outras opções aí lá da Lei 12.529, tá? Aí vamos falar da conveniência da instrução criminal. Esse é o próximo ponto, né? E aqui, quando se fala em instrução criminal, o juiz deve obedecer aí o critério de bom andamento do processo, né? O que se busca aqui é que o processo ele seja desenvolvido com parcimônia, né? Que ele seja desenvolvido de uma forma tranquila, sem abalos, né? Então o que se busca aqui é que seja uma instrução criminal regular e sem interrupções desnecessárias, até por conta da celeridade desse processo. Então, aquele réu que ameaça testemunha, aquele réu que muda de endereço constantemente, né? Aquele réu que turbulenta toda a ação procedimental, ele deve ser tido como prejudicial à instrução. E aí então o juiz vai decretar preventiva, né? Então o que se busca aqui para a garantia da instrução, conveniência da instrução criminal, é o bom andamento do processo. E o réu não pode ser aqui tido como um ator de abalo no processo. Ou seja, uma vez que ele está tumultuando o processo, o juiz pode decretar a prisão preventiva. Vamos lá no material para dar uma olhadinha. Conveniência da instrução criminal. Trata-se do motivo resultante da garantia de existência do devido processo legal no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo o processo é a realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real. Interesse maior não somente da acusação, mas sobretudo do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de provas de um modo geral, é motivo a ensejar a prisão preventiva. Configuram condutas inaceitáveis a ameaça à testemunha, a investida contra provas buscando desaparecer com evidências, ameaças ao órgão acusatório, à vítima ou ao juiz do feito, a fuga deliberada do local do crime, mudando de residência ou de cidade para não ser reconhecido, nem fornecer sua qualificação, entre outras. E aqui
nós temos vários casos emblemáticos, né, e que o réu começa a fugir, né? Então, ele, embora não esteja mais numa situação de flagrância, ele não permanece, ele já está respondendo o processo, às vezes ele não permanece no mesmo local, ele começa a querer se furtar de comparecer nos atos processuais, né? Ou seja, ele não é intimado da data de audiência, ele não é localizado para alguma providência que seja necessária e ele começa a fugir. Então, a decretação da prisão preventiva é de suma importância para que esse réu venha ao processo e responda a ele de forma regular, né? Se não fosse isso, esse processo perduraria por um tempo indeterminado, sem uma conclusão, por culpa do próprio réu, né? Que turbulenta o processo, que atrapalha o andamento processual. E nesse sentido, então, o juiz vai decretar a prisão preventiva. Perfeito? Ameaça de testemunhas é uma questão muito relevante nesse sentido, acontece muito, né? E a testemunha ela tem que ser livre, né, para que possa vir a juízo e prestar o seu depoimento. Uma vez que ela é acuada, uma vez que ela é ameaçada, isso ocorre muito, inclusive no seu escritório. Que advoga na área criminal, por vezes não teve a situação do cliente falar, não, eu vou lá falar com a vítima, né? Poxa, eu não fiz aquilo mal intencionado, eu vou lá conversar com ela. E a orientação é sempre que não vá, né? Porque pode ser entendido que o réu está ou ameaçando ou tentando induzir tanto a vítima quanto a testemunha, etc. Isso pode gerar, sem ele ter essa compreensão, né? Por isso que se orienta a não fazê-lo, né? Decretada a prisão preventiva, né? Porque imaginem você que a vítima chegue no processo e fale para o juiz que o réu foi a procurá-la em casa, né? Isso poderia ser motivo para que fosse requerido aí por parte da vítima, do sentido da acusação, ou se chegar ao conhecimento lá diretamente no Ministério Público, do requerimento de prisão preventiva. Então, esse é o sentido da instrução aí, da garantia da instrução processual criminal. Perfeito? Seguindo. O próximo é assegurar a aplicação da lei penal, né? Como eu disse a vocês, o material está disponível, né? Assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de garantia de execução da pena. O réu pode querer furtar-se à ação da justiça, desaparecendo do local do crime. Exemplo, o sujeito que não tem profissão definida, não tem laços com a família e etc. A simples fuga do acusado já justifica a decretação da prisão preventiva. Nesse caso, aqui, então, aplicação da lei penal. Não se pode ter como verdadeiro e aceitável que o réu responda a um processo criminal onde mova todo um aparato estatal, né, onde se busca aí a verdade real e ao final desse processo ele é demonstrado essa verdade, ele é condenado. Ele é condenado a uma pena que tem o cunho retributivo, né, devolver para a sociedade aquilo que foi tomado, aquele cunho educativo, né, mostrar para ele que existem consequências pelo crime, que ele deve cumprir aquela pena, e no momento de executar essa pena, ele não seja mais encontrado. Por quê? Porque ele não tem raízes no local, ele não tem residência fixa, ele não tem uma profissão, né, onde tem uma entidade de classe onde ele é registrado. Ou seja, ele pode se evadir para qualquer lugar, ele pode sair do país, né? Então, essa pena teria ineficácia zero, né? Ela não seria, embora ele tenha sido condenado, não seria efetivamente cumprida aquela pena, porque ele fugiu. Então, para se garantir a aplicação da lei penal, né, o juiz pode decretar a prisão preventiva, né? E como vejam bem, a prisão preventiva ela pode ser decretada em qualquer momento processual. Na fase de inquérito, na fase de instrução, né? E o juiz, dentro dessas situações, pode decretar a prisão preventiva, inclusive quando houver suspeita de que o réu possa fugir. Existem outras medidas cautelares, como nós já falamos também, mas a possibilidade de fuga já dá ensejo à decretação da prisão preventiva. Perfeito? Seguindo, vamos lá. Professor Nutti fala,
significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. Não tem sentido o ajuizamento da ação penal buscando respeitar o devido processo legal para aplicação da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo nitidamente a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. Não bastasse ter ele cometido o delito, que abala a sociedade, volta-se agora contra o processo, tendo por finalidade evitar a consolidação do direito de punir estatal. Exemplo maior disso é a fuga deliberada para a cidade ou do país, demonstrando não estar nem um pouco interessado em colaborar com a justa aplicação da lei. É certo que a fuga pode ser motivo também, como já exposto na nota 18, supra, de decretação da preventiva por conveniência da instrução. Depende, pois, do móvel da escapada. Se o acusado tem por fim não comparecer aos atos do processo, apenas para não ser reconhecido, reflete na conveniência da instrução. Se pretende fugir do país para não ser alcançado pela lei penal, insere-se nesse contexto. Entretanto, pode ser dúplice motivo, ou seja, tanto a fuga prejudica a instrução criminal, quanto a aplicação da pena, aplicação da lei penal, né? É o que fundamenta a decretação da prisão preventiva para o processo de extradição, instaurado no Supremo Tribunal Federal, garantia de aplicação da lei penal, conferir. Tentativa de homicídio, qualificado e falsa comunicação de crime. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar do artigo 312. Paciente que se evadiu do distrito da culpa. Posterior apresentação espontânea, demonstrada a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada, em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não afastam a possibilidade da preventiva. Perfeito? Olhem só. Como eu disse a vocês, né, no bloco anterior, o fato de ele ter residência fixa, trabalho lícito, devidamente registrado, filhos na escola, né, ser primário, não ter antecedentes criminais, ou seja, uma pessoa ilibada, por si só, não justifica a concessão da liberdade provisória. É outra matéria a liberdade provisória, como eu disse a vocês, mas nós temos que fazer referência, né? Então, além dos requisitos da prisão, da liberdade provisória, que você tem que ter, demonstrar para o juiz que ele não se furta de responder o processo, tem que estar ausentes os requisitos da preventiva, né? Como nós vimos aqui, do 312. Então, embora ele tenha residência fixa, seja primário, de bons antecedentes, trabalhador, não é motivo suficiente para falar que ele não vai fugir do processo, né? Então, para a garantia da aplicação da lei penal, o juiz pode, tendo, por exemplo, um empresário bem conceituado, que cometeu um crime e está prestes a ser condenado, com a possibilidade de evasão, né, de sair até do país, o juiz pode decretar, então, a preventiva para a aplicação da lei penal. Perfeito? Seguindo, olha só no nosso material. Prova da existência do crime é a materialidade, isso é, a certeza que ocorreu uma infração penal, não se determinando o recolhimento cautelar de uma pessoa presumidamente inocente, quando há séria dúvida quanto à própria existência de evento típico. Essa prova, no entanto, não precisa ser feita mormente na fase probatória, de modo definitivo e fundada em laudos periciais. Admite-se haver a certeza da morte de alguém, no caso do homicídio, por exemplo, porque as testemunhas ouvidas no inquérito assim afirmaram, bem como houve a juntada da certidão de óbito nos autos. O laudo necroscópico, posteriormente, pode ser apresentado. Então, percebam, aqui, além daqueles requisitos que você tem, né, do 312, que é a garantia da ordem pública, da ordem econômica, instrução processual e aplicação da lei penal, você tem que ter, como dissemos lá no início, né, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Nesse caso, você não precisa de um laudo definitivo para
comprovar a materialidade, né? Você precisa ter a materialidade, nem que seja depois juntado aquele laudo no processo, até porque aquele laudo servirá para o julgamento da lide, né? O que se tem aqui como requisitos da prisão preventiva é principalmente materialidade, autoria, indícios de autoria, né? Materialidade, indícios de autoria e uma das hipóteses lá do 312. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da instrução processual e garantia da aplicação da lei penal. Perfeito? Ficamos por aqui nesse bloco, nos vemos no próximo.